Evangelho, segunda-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e creis no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós completamos ontem a caminhada do tempo do Natal. E hoje damos início ao grande itinerário do tempo comum. E o Evangelho que nos é apresentado é o primeiro capítulo de São Marcos, que nos entrega o início do chamado vocacional dos primeiros apóstolos. Simão e André, Tiago e João, serão chamados pelo Senhor à beira do mar da Galileia e imediatamente deixarão tudo e o seguirão. Marcos mostra para nós que são pescadores e que o Senhor, com a sua palavra e o seu convite, os transformará em pescadores de homens. Deus os chama a viver a plenitude da vocação que para eles, desde toda a eternidade, desejou. Que servissem o vosso santíssimo nome e o seguissem dia após dia. Como é significativo olharmos a vida dos discípulos e sabermos que ali, daquele dia para frente, nada mais será como antes. Mas ao mesmo tempo que o Senhor os preparou para aquele momento, porque essa mudança acontece segundo os planos de Deus, para que se cumpra a sua vontade. O Senhor os acompanhou até aquele momento, para nesse momento tê-los juntos de si para sempre. A resposta imediata do coração dos discípulos, o que é uma marca extremamente importante na narrativa do Evangelho, pois fala da escolha e da adesão de amor ao Senhor e ao seu chamado. Ela também nos mostra que por uma vida suas almas esperavam por isso, por esse momento, por esse encontro. E quando o Senhor os chama, tudo agora está por ser conhecido, amado, vivido, celebrado, seguido. O Senhor os preparou até ali, para agora acompanhá-los, para agora tê-los consigo, até o fim. Bendito o nome do Senhor, que vem sempre ao nosso encontro e que nunca nos abandona, que escolheu para nós um lugar, Ele que leva sempre a bom termo a obra de suas mãos. Vai escrever São Efrem, o diácono e doutor da Igreja, as seguintes palavras, refletindo sobre o chamado dos primeiros 4 apóstolos do Senhor. Quando vieram a Ele,
Eles eram pescadores de peixes e tornaram-se pescadores de homens, como está escrito: vou mandar pescadores em grande número que os hão de pescar, oráculo do Senhor. Depois disso, enviarei numerosos caçadores e os hão de caçar pelas montanhas e colinas e nas cavidades dos rochedos. Assim fala o Senhor Deus, no profeta Jeremias. Se tivesse enviado sábios, dir-se-ia que eles tinham persuadido o povo e tinham ganhado-os, ou que tinham enganado e aprisionado. Se tivesse enviado ricos, dir-se-ia que tinham seduzido ou enganado o povo, alimentando e lhe dando bens materiais, ou que haviam corrompido com o dinheiro e subjugado eles. Talvez se tivesse enviado homens fortes, dir-se-ia que tinham atraído o povo pela força ou forçado pela violência. Mas os apóstolos, caros irmãos, não tinham nada disso. O Senhor mostrou, através do exemplo de Simão Pedro, a quem faltou a coragem e que teve medo da voz de uma criada, que era pobre, porque não podia não podia sequer pegar a sua cota de imposto. E de fato, em Mateus 17, nós vamos ver que Jesus ordena-lhe de pescar um peixe e ter as 2 moedas que pagariam o imposto por ele e pelo Senhor. O próprio Pedro dirá em outro momento: eu não tenho ouro nem prata, nos Atos dos Apóstolos. Não tenho, e que era ainda um homem inculto, uma vez que, quando negou a Jesus, não soube encontrar uma estratagema inteligente para fazer isso, mas o negou impulsivamente. E foram, caríssimos irmãos, estes pescadores de peixes, e partiram pelo mundo e alcançaram a vitória sobre os fortes, sobre os ricos e sobre os sábios. Que grande milagre, não é mesmo? Fracos como eram, limitados como eram, atraíram sem violência os fortes para a sua doutrina. Pobres como eram, limitados em recursos como viviam, mas ensinaram os ricos. Ignorantes na formação cultural, mas fizeram discípulos entre os sábios e os prudentes deste mundo. A sabedoria do mundo deu lugar, caros irmãos, a esta sabedoria que vem de Deus, que é a sabedoria das sabedorias. Porque, ao seguirem Cristo, Cristo fez deles pescadores de homens. Como discípulos, nós somos chamados a seguir o Senhor. Como batizados que somos chamados a seguir o Senhor. Que o Senhor, ao longo dessa estrada do tempo comum, nos forme, nos enriqueça, nos prepare, para que nós possamos oferecer o que dele recebemos nesta vida. E desse modo, os homens conheçam a riqueza, a sabedoria e a fortaleza do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.